Galera, vamos acompanhar a imprensa falando tudo sobre a classificação do Fluminense na Libertadores. O Fluminense consegue vencer a equipe do Grêmio nos pênaltis, galera. Isso mesmo, foi nos pênaltis que a equipe do Grêmio, que a equipe do Fluminense consegue a classificação. O Fluminense abriu 2-0, o Grêmio empatou, né? E acabou igualando os placares, né? O jogo de ida foi 2-1 para a equipe do o Grêmio e jogo de volta 2-1 para a equipe do Fluminense. Com isso, nos pênaltis, 4-2 para a equipe do Fluminense, que se classifica para a próxima fase da Libertadores. Agora vai enfrentar a equipe do Atlético Mineiro. Teremos aí jogo muito difícil, né? Hoje tivemos os gols do Thiago Silva e John Arias, né? E o Gustavo Nunes marcou o gol da equipe do Grêmio. Vamos estar acompanhando aqui a imprensa falando tudo sobre esse jogo entre a equipe do Fluminense e a equipe do Grêmio. Porque tá feio aqui, né? Então o Atlético tem que parar de criar ele mesmo alguns adversários, porque o time melhor sempre se prejudica com a questão do gramado. Né? Não dá para comparar o nível de atuação, não estou falando do time, do restante da temporada, hoje, de Fluminense e Atlético contra os seus respectivos adversários. Como também não dá para comparar o nível do São Lourenço com o nível do Grêmio. Obviamente, o Grêmio é um time muito mais vulnerável, com problemas defensivos sérios. O São Lourenço é um time bem consistente na marcação. Porém, o São Lourenço é o penúltimo colocado do Campeonato Argentino com 10 jogos e apenas 7 pontos. Sim. O Grêmio é um time com poderio ofensivo muito maior. E o Fluminense, nesse primeiro tempo, engoliu o Grêmio. Sim. Foi um vareio do Fluminense, tá? Para mim ficou até barato. Que jogou melhor no Couto Pereira também. Que jogou melhor no Couto Pereira também. Jogou melhor também no Couto Pereira. No jogo de ida, aí o Renato faz modificações, abre mão de 3 zagueiros no segundo tempo. O jogo do Grêmio começa a incomodar um pouco o Fluminense, aí o jogo fica mais aberto. E eu acho que, olhando o potencial das equipes, o Fluminense com o Mano vai se aproximando um pouco mais do que esse time pode render. O Grêmio com o Renato, para mim, olhando o elenco, é um time que deixa bastante dúvidas para o restante da temporada. E o Atlético... Só sobrou o brasileiro agora. E o Atlético continua bem abaixo. Um time que tem Scarpa, Arana, Zaratio, Paulinho, o próprio Daverson, poderia ter incomodado um pouco mais. Tanto é que o próprio Milito exalta o São Lourenço, que, repito, tem 7 pontos em 10 jogos no Campeonato Argentino, é o penúltimo colocado com um jogo a menos que os adversários. É um time fraco na hora de concluir as jogadas e que incomodou o Atlético muito mais do que eu incomodaria. Hoje a classificação do Atlético tem muito mais a ver com o fato do Atlético ter jogado em casa, de ter a torcida a favor, de ter jogadores talentosos do que o Léo disse, de ter um mestre em bola parada, de ter uma jogada aérea boa, do que propriamente pelo desempenho coletivo. E eu fico me perguntando, e eu fui até questionar o Léo, porque eu passei 2 semanas fora e aí eu perdi um pouco os jogos, se isso tem a ver com o gramado, se isso tem a ver com problemas coletivos, se isso tem a ver com a parte física. Eu ainda não entendi, e eu, por enquanto, consigo olhar o gramado como um problema muito maior, por que esse Atlético não consegue incomodar mais os adversários. Eu entendo que ele tem problemas defensivos quando é um time do Milito, eu entendo que ele tem algumas vulnerabilidades, mas com a bola e olhando o técnico, que eu gosto muito, que eu respeito muito, com quem eu não mexeria, eu acho que esse time pode incomodar mais equipes como o São Lourenço. Só antes, Renato, a minha teoria. Claro. O Atlético... Eu não tenho a resposta, tá, Léo? Não, eu também não tenho. Ele deve ter melhor do que nós, mas assim, o Atlético criou um mecanismo muito rápido com ele, que é o mecanismo de aglomerar jogadores de um lado, inverter para o outro, usar o Scarpa. E os times, óbvio que todo mundo se estuda, e quando tem um time se destacando, todo mundo estuda mais. Você percebe que o Atlético está com muita dificuldade, por exemplo, de fazer esse movimento, de tocar rápido, inverter o lado. Também é campo, mas eu acho que também são os adversários se adaptando, né, a esse cenário. Mas eu acho que não tem como não falar da parte física, cara. O Atlético teve ali um período de Copa América com muitas ausências, com muitas lesões ao mesmo tempo, treinando com um jogador sub-20 que ainda não estava maturado no sub-20. O Milito teve que dar a coletiva explicando por que não estava levando o menino sub-20. Porque ele não tinha condição de jogar entre os profissionais, não estava pronto para isso. E aí a gente tem muita mania, eu tenho falado muito isso, de que o jogador recuperou de lesão, é que nem videogame, ele tá 0, ele tá com a barrinha 100. E não é. O Atlético está numa retomada. E ele tem um modelo de jogo que exige muito fisicamente, não só para perder e pressionar a bola, mas no que o Léo falou, os melhores momentos do Atlético é quando ele coloca intensidade, ritmo. Sim. E aí, esse Atlético que agora
como disse o Léo, ele é melhor do que aquele da Copa América, Sim. mas ele não sustenta a intensidade do jogo inteiro. E aí eu vou para um outro aspecto também, até onde uma comissão argentina entendeu que é o calendário de cara. Será que não esticou a corda muito no começo, começou a quebrar? O São Paulo fez isso. Isso ficou muito nítido. Sim. Esses treinadores, eles às vezes pecam pelo excesso. O Milito está acostumado há anos de Europa, treinos num nível de intensidade gigante. Ele estava acostumado em sair de BH e ir para Fortaleza e depois ir para Porto Alegre e ter que recuperar dentro de ônibus e de avião, quer dizer, de Copa América, de ter um elenco reduzido. Ele sabia o que era, mas ele não conseguiu mensurar na prática. A própria diretoria, eu acho que planejou mal esse elenco e está tentando resolver agora na janela, porque o elenco também era curto. Então tem... Mas para mim a questão física ficou muito explícita. O Atlético Mineiro e o Internacional nessa temporada, fisicamente... tipo assim, foram os que mais sofreram, cara. Aí você vai para outro lado, né? Porque o Galo agora enfrenta o Flu. É o oposto. O Mano entende muito melhor onde ele pisou. Nossa. Entende muito melhor o que estava pedindo dele, o que o antecessor esgotou de modelo. Sim. Sabe? Se você para para ver, você para para ver o Fluminense de hoje. E não é nem de hoje, não. Esse pênalti, ele evitou que a gente tivesse quase que aquele déjà vu do ano passado, que o Inter era melhor. No 180 e não passa. O Fluminense fosse melhor e não passasse. O Fluminense é melhor nos 180 minutos. O Fluminense é melhor no primeiro tempo em Curitiba. É mais time que o Grêmio. Melhor no primeiro tempo hoje. A diferença é que hoje o Fluminense encaixou. Uma cabeçada do Thiago, e aí, para coroar esse início do Thiago, que é a atuação e a partida do dele, Ganso, dele, do Ares e do Ganso hoje. Então, a cabeçada do Thiago entrou, destravou um pouco. O pênalti, bem marcado, para mim. Sim. Então, 2-0. O Fluminense fez a bola chegar no gol. A bola balançar a rede que não fez no primeiro jogo, mas foi melhor. E aí, no segundo tempo, teve mudança do Renato, sim, lá, inverte o Soteldo, para cima da esquerdinha, hoje troca o Soteldo para o outro lado, porque viu onde estava vulnerável. Em algum momento, o Grêmio abala psicologicamente o Fluminense com o gol que o Fábio falha e com o gol que sai em sequência. O Grêmio aproveita esses momentos, valendo ou não, sim. O Grêmio teve 2 bolas na rede também. O Grêmio aproveitou. Mas teve um momento do Fluminense também. Então, no cômputo geral, o Fluminense é superior. E aí, o olho para o Galo tem que ser para esse Fluminense também. Porque todo o oposto, esse time está embalando. Esse grupo, boa parte dele está acostumado com esse Maracanã com vencer essa competição, porque esse grupo é campeão do ano passado. Tem uma coisa que foi muito mais fácil, que talvez demande isso que o Renato falou, e conversando. E as pessoas precisam entender isso que você falou da barrinha é muito interessante. Porque são raros os casos de jogadores de agora até o final da temporada do Brasil que vão estar 100% para um jogo. Não tem. São raríssimos os casos. Talvez um time que vai estar jogando só uma competição, que vai ter, aí começa, né, emenda a Copa do Brasil, que semana de Libertadores, então o cara pega 2, 3 semanas cheias de treinamento, aí tem uma suspensão, aí tem uma coisa, mas é muito raro. O próprio cara que vai bem fisicamente é porque ele está 80%. Você chega ali, o Luiz Henrique tá voando no Botafogo. Chega 80 minutos, 75, sai. E no futebol brasileiro, quando você, às vezes, não vai acontecer, o Galo vai sentir. Você começa a ter rodada de meio de semana, né? Porque você tem que enfiar... Esse campeonato teve muito jogo adiado. A FIFA vai parar. Tem que pagar jogo. Você tem o treinador ruim, pior o time. Tem isso também. Então, a gente fica muito nisso. Semana livre, o time vai melhorar. Tem time que piora, cara. Agora, para mim, o balanço, acho que o Léo até pode falar... Tem um Galo que respira aliviado ali da classificação, porque tinha condição de fazer muito mais contra um São Lourenço fragilizado. E tem o Fluminense do respiro do pênalti, mas de olhar para o confronto e falar, olha, agora sim eu voltei a me identificar com alguma coisa que me animou no ano passado. A partir do primeiro tempo do Fluminense hoje é muito boa, porque vai bem, segura os caras de beirada de campo, com o Soteldo e o Pavão, preenche, aproveita erro do Grêmio, porque é mata-mata, você também tem que fazer, você também tem que ser decisivo, você também tem que espetar na hora certa, isso é a característica do clube. Aliás, a bola parada defensiva do Grêmio, sabe, ali no gol do Thiago, tipo, todo o mérito ao Fluminense trabalhou, mas não dá para um zagueiro embalar sozinho e atacar a bola daquele jeito. Exatamente. Aí o Renato pode xingar os jornalistas que ele quiser, porque aquilo ali é treinado. Você tem que treinar. Marcar a bola, né? Pois é. Aí complica, né? Vai ser bem interessante, assim. Por quê? O Fluminense não pode, a gente falou agora há pouco de Corinthians, o Fluminense não pode desconectar de brasileiro ainda. Exato. Não, ninguém pode, ninguém deve. Porque o Atlético também, amanhã, tá nas quartas de uma, tá nas quartas de outra. Não ganha nenhuma das duas, meu amigo. Pro projeto do Atlético não ir para a próxima Libertadores, porque o Atlético está no meio da tabela do brasileiro. O Atlético ganhou só 7 jogos de 21. O Atlético não ganhou 2/3 dos jogos que disputou no brasileiro, pagando um pouco por todos esses esforços aí que a gente está discutindo. Então, eu acho que em algum momento, talvez o Milito vá olhar e vá fazer escolhas. Já começou. O time que jogou contra o Cuiabá no sábado era um time diferente do time de hoje. E tinha que ser. E tinha que ser. Né? É isso.
Galera, é isso aí. Agora as duas equipes vão se enfrentar, Fluminense e Atlético Mineiro, nas quartas de finais da Libertadores. E lembrando que no Campeonato Brasileiro as equipes se enfrentam no sábado, né? Teremos o jogo entre a equipe do Atlético e Fluminense na Arena MRV. As duas equipes conseguiram se classificar. O Atlético se classificou no tempo normal, vencendo a equipe do São Lourenço por 1-0. Claro, o Atlético pode entregar muito mais. E o Fluminense, na minha opinião, os dois jogos, ida e volta, jogou muito bem, né? E hoje mais uma vez jogou bem. Eu acho que o jogo não merecia nem ter ido para os pênaltis, né? O Grêmio só tentou, depois tentou atacar o Fluminense, fez o golzinho, né? Fez pressão. A pressão do Grêmio foi uma pressão normal. Toda equipe, quando tem que buscar o resultado, acaba pressionando mais. Mas, na minha opinião, o Fluminense mereceu a classificação, mesmo sendo nos pênaltis. A classificação foi merecida, mas agora a corda vai se esticando. A tendência é que fique mais difícil o confronto contra o Atlético, na minha opinião. É difícil, o Atlético ainda não está entregando o que pode entregar. O Fluminense, na minha opinião, tem melhorado. O futebol do Fluminense tem melhorado bastante com o Mano Menezes. O Fluminense ainda precisa olhar para o Campeonato Brasileiro, ainda não saiu da zona de rebaixamento. Então, nos próximos jogos, o Fluminense tem que tentar se recuperar no Brasileirão. Lembrando, o Fluminense, como está fora da Copa do Brasil, o Fluminense vai ter um tempo para poder trabalhar no próximo meio de semana, que teremos jogos de Copa do Brasil. Então vamos ver se a equipe do Fluminense vai conseguir se recuperar no Brasileirão. Teremos alguns jogos também atrasados e vai acontecer nessa semana de jogos da Copa do Brasil, né? O BF já vai colocar alguns jogos, né? Provavelmente alguns jogos atrasados para poder acontecer, né? Nesse momento que tem que acontecer jogos atrasados, as equipes que não estão na Copa do Brasil devem fazer esses jogos, né? É isso aí, galera. Jogo importantíssimo aí, né? O Fluminense se classificando, despachando o Grêmio na Copa Libertadores. E o Fluminense, né? Quem sabe, né? O Fluminense ressurge de novo na Libertadores. Quem sabe chega uma final de Libertadores. Se vocês confiam, deixa nos comentários a opinião de vocês. É muito importante para o nosso canal.